E o PT quer investir numa agenda de campanha pulverizada nessa reta final do segundo turno. A ideia é que cada grande nome da campanha esteja em algum lugar do país ao mesmo tempo. Em uma cidade estará Lula, em outra Geraldo Alckmin. Fernando Haddad, Márcio França e Guilherme Boulos estarão nas ruas de São Paulo. E Simone Tebet também estará fazendo campanha em diferentes regiões. A meta é fazer eventos grandes para dar dinamismo, para manter a militância. Com isso, Lula espera conseguir ampliar a vantagem em cima de Bolsonaro. São Paulo é um dos estados-chave, principalmente por causa da disputa ao governo do estado. Raquel, a gente viu o Lula falar sobre orçamento participativo, ele tem se acostumado a fazer esse contraponto com o orçamento secreto. E já está falando ali em conversar com parlamentares de outra ideologia, já está fazendo um aceno ali para o Congresso Nacional. Ele bate e assopra? Está fazendo isso o tempo todo, né? No caso ali específico do Nordeste, ele está com vários sinais, né? A roupa, ele está a semana toda de branco, a Simone hoje gravou de azul. Esse bastidor que você trouxe de cada um num canto, tentando fazer essa coalizão. E quando ele fala de orçamento, ele também está falando disso, né? Ele sabe que ele não vai conseguir governar sozinho, que o orçamento secreto é um baita de um pepino, a despeito do que o STF possa decidir, que ele vai precisar de todos esses elos. Agora, falando especificamente do Nordeste, Felipe, hoje eu fui conversar na campanha do Lula para entender o porquê dessa atenção especial. E tem 2 pontos. Primeiro, claro, você alavancar os candidatos. Salvo engano, acho que ele foi nos estados onde estão aliados disputando o segundo turno. Sim, teve essa preferência. Bahia com... Exato. Embora o Rio de Janeiro não, né? Mas ali... Não, ali no Nordeste. No Nordeste, ali no sim, Nordeste. porque tem mas Rogério Carvalho, que a gente viu. Exato, mas eles acreditam sim que tem espaço para crescer, porque ele teve mais ou menos 60% dos votos no Nordeste. Teve um crescimento do Bolsonaro nas pequenas cidades. Isso é muito nítido, fruto do Auxílio Brasil e fruto também de uma questão de costumes mais conservador, mas é nas grandes cidades onde tem mais votos. Claramente. Então, ali que você consegue mobilizar mais gente. E todas as pesquisas, as várias que estão sendo divulgadas e os trackings internos que a gente enxerga nas campanhas, estão mostrando 4, 5 pontos no máximo de diferença. Se você pensar que um rouba do outro, a diferença é mínima. Então, qualquer espacinho que eles conseguirem é importante. Daí essa dedicação para o Nordeste, a campanha do PT já sabendo que vai perder espaço aqui em São Paulo. E tem uma questão específica do Nordeste, que é o que sobrou do voto do Ciro. Sim. Né? O Ciro teve mais votos no Nordeste do que em outras regiões do país e garantir essa migração do voto de Ciro Gomes é chave exatamente por essa situação de disputa acirrada que a Raquel dividiu com a gente. A gente tem um bastidor da Simone Tebet. A senadora do MDB dedicou parte do dia para a gravação de propagandas para a campanha de Lula. Ela deve aparecer sozinha em alguns vídeos e ao lado de Lula em outros. O tom que Tebet vai adotar é pela defesa da democracia e tentando ampliar o diálogo com o eleitorado feminino. O PT também organiza para que Tebet suba em palanques. Ela vai começar a viajar por alguns estados. Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco estão nessa lista. Caio Junqueira, como é que você está vendo essa participação da Simone Tebet? Eu brinquei aqui outro dia que ela virou um pouco marqueteira do Lula. Ela tinha recomendado o uso das camisas brancas. Eles usaram. Teve até uma polêmica na rede social da camisa guayabera, né? Que tem uma origem lá em Cuba, mas do século XIX, que não tem nada a ver com o regime cubano atual. Mas aí pegaram fotos dos regimes socialistas, de gente usando camisa branca também. O bolsonarismo já vai em cima da camisa branca para um outro sentido. Que o Lula usou no alemão agora. O boné do CPX. Pessoal que não conhece o Rio de Janeiro, porque lá eu sou do Rio. CPX é a abreviatura ali de complexo. Tem complexo do alemão, CPX do alemão, CPX da maré, mas tentaram associar ali a criminalidade dessa maneira mais apelativa. Mas como é que você vê a participação da Tebet? Não, e a gente brincou, né, naquele dia, que a Tebet do alta dos seus 4% de votos válidos, dando sugestões para o Lula, que já ganhou 4 eleições presidenciais. Que estão sendo seguidas. O Lula já ganhou 4 eleições presidenciais, fez 48% dos votos válidos, ganhou 2 eleições presidenciais, ele elegeu a sucessora e reelegeu a sucessora, e a Simone Tebet dando ali... Mas o que ele está precisando são esses conselhos. 4 pontinhos dela, né? Não, eu sei. Não, é uma meia brincadeira, vamos dizer assim. Não, tem ponto de verdade. Total. Não, porque, né, enfim, é um apoio muito importante da Simone, porque a Simone ela é muito mais à direita do Lula do que outras candidaturas.
ela tem o DNA da direita, né? Ela vem do Mato Grosso do Sul, ela já operou contra o PT dentro do Congresso Nacional, ela simboliza uma candidatura muito apoiada pelo mercado, por empresários, pelo PIB nacional. Então, quando ela sinaliza esse apoio, não deixa de certa maneira, sinalizar para esse segmento da população que é possível, né, nessa visão, estar ao lado de Lula, que não há um contraponto. E não deixa de ser também uma lufada nova, né, de uma cara nova, uma pessoa que entrou na campanha e saiu muito maior, a Simone Tebet, jovem, mulher, fala muito bem, se comunica muito bem. E é interessante ver como a campanha consegue com ela se dividir, coisa que não faz com o Ciro, porque o Ciro também declarou apoio e não deu as caras, né? Muito embora o PDT esteja apoiando, eles estão fazendo campanha, muitas pessoas do PDT, mas o Lupe, né, entrou em campo. O Cid, inclusive. Sim, e o Cid Gomes. Sim. Agora, o Ciro não, depois né? do que aconteceu no primeiro turno, né? A Simone, durante todo o primeiro turno, durante todos os debates, ela deixou uma porta aberta. E ela foi deixando essa porta cada vez mais aberta conforme a campanha passava. Raquel, tem um ponto-chave no que você falou e a gente viu tanto nos trackings de algumas das candidaturas, quanto nas pesquisas feitas para bancos e fundos, assim. A migração do voto útil da Simone, ela foi mais para o Bolsonaro do que para o Lula no primeiro, ou seja, tem um espaço maior para crescer. Diferente do Ciro, que foi meio a meio. Mas tem uma questão chave. A Simone cresceu por conta dos ataques ao Bolsonaro, que ela fez e que ela liderou. Então, pelo bastidor, os vídeos que estão sendo gravados é pela democracia. Isso interessa menos do que a crítica direta que ela pode fazer ao presidente da República sobre o tema da pandemia. Até porque o presidente da República já provou que ele tem uma certa dificuldade em reagir a críticas diretas feitas por mulheres, né? Então, talvez o maior potencial que a Simone pudesse dar, além de falar para o seu eleitorado cativo, é ela ser a ponta de lança do ataque da campanha ao Bolsonaro. Mas eu não vejo ela indo por esse caminho, não. Você vê, Yuri? Não, eu não vejo também, não. Eu só acho que ela deveria, do ponto de vista de estratégia. Ela não está indo por esse caminho. Ela está indo num caminho de coligação multipartidária, institucional, apoio democrático, fazendo uma agenda muito solo, né, de estar em alguns lugares sozinha. Acho que até para se desvencilhar um pouco, para não mergulhar tanto de cabeça na história. Corroborando essa linha, o que está no cenário aí da Simone? Hoje ela fez essas gravações e aí fizeram gravações comandadas pela equipe de campanha do Lula, com duas pegadas, digamos assim. Uma mais informal, inclusive com gravação numa técnica chamada de diamante. Você põe as duas câmeras e que você consegue pegar ângulos diferentes para poder fazer cortes de frases mais soltas, e outra com texto mais estruturado, mais roteirizado, digamos assim. Mas um pouco com essa ideia de pegá-la num contexto mais informal num primeiro momento. Mas muito do discurso está para manter a coerência da narrativa dela desde o primeiro turno até esse segundo turno e dar conforto para o eleitor dela fazer a escolha por Lula, é um pouco nessa linha de crítica ao governo Bolsonaro de uma forma geral e dessa preocupação institucional. Claro. E aí, para fazer a conexão, por exemplo, com o que vai acontecer amanhã. Amanhã ela vai participar de um evento acadêmico na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, Faculdade de Direito, juristas pela democracia discutindo os riscos de erosão democrática no Brasil. Então é óbvio que vão entrar propostas como as que foram colocadas pelos aliados de Bolsonaro em relação à ampliação do número de ministros do Supremo, vai ter uma fala dela prevista ali bastante ampla, vão estar pessoas que discutem essa questão da recessão democrática com um olhar mais acadêmico, mas um público de formadores de opinião, que certamente tem gente que não concorda com o PT, mas que diante desse discurso pode se sentir mobilizado. Não é nada que vai mover grandes massas, mas é uma preocupação também de manter a narrativa dela, de campanha, do que foi a candidatura dela, e também de não melindrar os seus aliados dentro do MDB. Ela não pode sair aqui por São Paulo fazendo um evento grande ao lado, por exemplo, do Fernando Haddad, sendo que o MDB paulista está apoiando Tarcísio Gomes de Freitas. Tanto que ela pretende resolver o problema do palanque com o Lula lá no Amazonas, onde o Eduardo Braga quer muito, é muito bem-vindo. Exato. Os dois e ainda pós ali de lealdade
lealdade partidária, porque o Eduardo Braga não a ajudou na campanha nacional, mas ela falou, não, mas tudo bem, estamos juntos, né? Não, mas para ela, eu não tenho dúvida nenhuma que é a melhor estratégia. A questão é se é a melhor estratégia para a campanha do Lula. Sim. É esse o ponto. Renato, o eleitorado da Simone não é um eleitorado propriamente local ali, ela é do Mato Grosso do Sul. Nesse momento, Yuri, me corrija se estiver errado, mas ali eu vejo os governadores do Centro-Oeste todos apoiando Jair Bolsonaro, né? Distrito Federal Ibanez, Ronaldo Caiado, Goiás, o Reinaldo Azambuja atualmente no próprio estado da Simone, no Mato Grosso do Sul, e o Mauro Mendes, reeleito e os dois no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, os dois são bolsonaristas, né? Tanto o Capitão Contar quanto Mas o ela, Renato, ela conseguiu, ao longo da campanha, atingir o eleitorado feminino, idoso, aqueles números que apareciam nas pesquisas. É um eleitorado que está disperso aí pelo Brasil? Ela tem duas características. É o eleitorado de opinião, então ela não tem voto por conta de uma base orgânica. É um eleitorado que não foi conquistado pela base do MDB. Foi um eleitorado mais dela e um eleitorado que procurava não entrar nessa polarização Lula-Bolsonaro. Então, você tem uma parcela do eleitorado dela que, ao mesmo tempo, é antipetista e antibolsonarista, mas que, ao mesmo tempo, pode dar um certo conforto para esse eleitor apoiar a candidatura do Lula. Acho que é muito por isso. É um voto de opinião, que é um voto, em geral, dado para parlamentares, que não contou com a estrutura do MDB e que, na prática, também é um eleitorado mais rico, sociodemograficamente falando. O papel que ela terá nas mulheres é muito secundário, tá? Porque o que garante a vantagem de Lula entre as mulheres são, antes de tudo, as mulheres de baixa renda. Caio, e o MDB é que acabou meio que sumindo nessa discussão toda, né? Porque a Simone veio como ela própria, independente, tanto que ela... e aqueles rachas internos, eles começaram a se dispersar, assim, no noticiário, pelo menos. Sempre a regra geral do MDB é respeitar as realidades regionais e locais, né? Tanto que o motivo pelo qual o MDB de São Paulo está com Bolsonaro é porque espera-se que, se Bolsonaro for reeleito, apoie o principal grande projeto do partido hoje em nível nacional, para além, talvez, da Simone Tebet, que é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que declarou apoio. Agora, o Nordeste já havia declarado apoio até ao Lula, e não a Simone. Então, a Simone, quando veio dar o anúncio ao Lula aqui na semana passada, não quis que essas lideranças do Nordeste estivessem ao lado dela, porque a gente que sempre operou contra ela, inclusive quando ela foi candidata a presidente do Senado. Que ela acusou, né? Que era a banda podre do MDB, sim. envolvida em escândalo de corrupção. Então, o MDB sendo esse MDB MDB fragmentado. Olhando primeiro para 2022, quem é que vai ganhar a eleição regionalmente, e olhando depois para 2023, qual dos dois vai ganhar para ele já ficar no governo, né? Sim.